Na atual conjuntura do Inter hoje em relação a opções de substituição a René, o René vira Roberto Carlos, né? Fala, gurizada, vambora, vamos para as coisas mais importantes ditas durante o dia aqui nos cortes do Baldaço. Mas antes, deixa eu te perguntar o seguinte: atrasou a prestação do teu carro? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro, tu tá apavorado. Porra, vou perder o meu carro que eu comprei, um bem que eu adquiri e tal. Calma, calma. Conversa com a Líder Assessoria, nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Chama eles no WhatsApp aqui. Eles vão conduzir uma negociação, um acordo, tal, para chegar a valores justos, para evitar que tu perca o teu bem, vão resolver o problema para ti. Nesse WhatsApp que tá aqui. Chama a Líder Assessoria agora e não vai ter erro, tá bom? Vamos pros cortes. Não, o lugar é dele, né? O lugar é dele. Na atual conjuntura do Inter hoje em relação a opções de substituição a René, o René vira Roberto Carlos, né? Vira Roberto Carlos, de tão importante. Então, se ele tiver condições, ele joga. Ontem, segunda-feira... Não, ontem era terça-feira. Ontem, terça-feira, o René apareceu no campo, né? Voltando a treinar. Tem um tempo razoável até o jogo de domingo, para imaginar que ele possa ter uma recuperação completa. Torçamos todos para isso, porque senão nós vamos cair na mão do Dalbert de novo. A expectativa é que o Internacional faça uma partida condizente com a qualidade que o time titular do Inter tem. Mesmo que o Internacional não vá ter o Alan Patrick e o Arangues, que são o coração de criatividade no meio campo, e mesmo que, todos nós sabemos, o Internacional não tem reposições de qualidade no grupo. O Internacional tem dificuldades importantes no que diz respeito à qualidade de grupo. Nós conseguimos, a duras penas, no meio do ano, formar um bom time, mas nós temos dificuldades de grupo. Quando não tem o Alan Patrick, não tem mais nada, né? Pior ano da história da seleção brasileira. E você sabe que eu não sou fã do Fernando Diniz. Você sabe muito bem que eu não sou fã, não gosto do estilo de jogo dele, não gosto dele como treinador, mas eu não posso botar a culpa toda nele, né? Nós temos uma seleção muito fraca, gente. Nós temos uma seleção muito fraca, muito fraca. Nós nunca tivemos uma qualidade tão baixa. Por Deus do céu, ontem eu sentei na frente da TV, eu sei que pode ser... Eu me culpo um pouco pelo meu desconhecimento, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem, quando apareceu a imagem dos jogadores da seleção brasileira na TV, a metade olhando, eu não sabia quem era. Eu não sabia quem era. Gente, a seleção brasileira titular hoje é formada por jogadores, na grande maioria, que são coadjuvantes em times médios da Europa. Eu sou do tempo que a seleção brasileira só tinha protagonistas em grandes clubes mundiais. O Rivaldo era protagonista num time, o Ronaldinho Gaúcho era protagonista em outro, o Ronaldo era em outro, o Cafu era protagonista no Milan, o Roberto Carlos era protagonista no Real Madrid. Era só protagonista em grandes clubes do futebol mundial. Hoje, a seleção brasileira é formada por jogadores que não são nem protagonistas em time de segunda linha. O que aconteceu com o futebol brasileiro, gente? É estarrecedor e assustador. A seleção brasileira virou uma seleção comum. Comum. É inacreditável. Eu posso te fazer uma pergunta? O Samuel Xavier do Fluminense joga menos do que esse lateral que jogou? Carlos Augusto? É. Samuel Xavier é direito, seria no Royal. No Royal? Samuel Xavier, lateral direito. Joga mais! Jogaria mais. Mas é evidente que joga mais. É que se criou uma coisa de que tu não pode convocar jogador, não pode botar jogador que atua dentro do Brasil. Eu não sei onde é que tá escrito isso, cara. Onde é que tá escrito isso? Nós temos jogadores atuando dentro do futebol brasileiro que jogam mais. Vou dizer uma outra coisa pra ti, tá? Com todo respeito. O Hulk sobra hoje na seleção brasileira. Sobra na seleção brasileira. E eu nem acho o Hulk o suprassumo do futebol. O Hulk hoje teria que estar na seleção brasileira. E outros caras também. Gente, pelo amor de Deus, tá muito fraco, tá muito ruim. E aí a gente tem um meio campo com André e Bruno Guimarães. O André é bom jogador, o Bruno Guimarães também. Mas bom jogador naquelas, entendeu? Bom jogador. Se estivesse no Inter, estaria muito bom. Mas eu tô falando da maior seleção da história do futebol mundial, entendeu? Seleção brasileira tem que ter 11 craques dentro de campo. Tá bem, mas aí em 94 tinha o Dunga, que não era craque. Tá, baita jogador. Mas tá bom. Mas a base tem que ser de craques. Gente, olha aqui, ó. Eu vou dizer pra vocês. 2002, tá? Marcos, tá, não era craque. Cafu, craque. Dos maiores laterais da história do futebol mundial. Lúcio, craque. Foi melhor zagueiro do mundo por muitos anos. Era o Roque Júnior, tá bom.
Não era craque. Roberto Carlos, maior lateral esquerdo da história do mundo. Meio campo. Gilberto Silva, tá, não era craque. Kleberson, tá, não era craque. Aí vinha Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Nazário. Só gênio da bola, cara. Só gênio. 94. 94 assim, tá. Tudo bem. É que até hoje se diz que a seleção de 94 era uma seleção que tinha de um jogador só, que era o Romário, que é um deus do futebol. Bebeto era craque, velho. Zinho era craque. Tafarel era craque. E aí tu vai. Quem é craque hoje na seleção brasileira? Quem é craque? Vinícius Júnior é craque, tá? E Neymar é craque. Pelo amor de Deus, me digam, além de Vinícius Júnior e Neymar, que nem tá jogando, quem mais é craque hoje na seleção brasileira? Tu acha que tem algum craque? Tu diz assim, ó, esse é gênio. Rodrigo, Vinícius Júnior, quem? Rodrigo, talvez. Tá, pode Ainda vir não a se ser. provou. Pode Ainda não se vir a ser. Mas ainda não é. É Vinícius Júnior e Neymar. Cracassos é Vinícius Júnior e Neymar. Não tem. Tem um que a gente pode... Tem dois, na verdade, que a gente pode pensar num futuro. Que são os dois centroavantes disputados pelos dois gigantes da Espanha, que é o Endrick e o Vitor Roque. O Endrick, estamos falando de futuro. Estamos Isso. falando lá adiante. O Endrick e o Vitor Roque são o Kaká de 94 e o Kaká de 94, não. O Ronaldo Nazário de 94, que era um guri. Isso aí tu vai pensar lá adiante. Não vai pensar agora. Não tem, velho. Não tem. E aí, Baldão? Fala aí, gurizada, fala aí, estão curtindo os cortes aí, mas tem coisas mais importantes que foram ditas e tu vai acompanhar agora. Antes, presta atenção, tu tem 65 anos de idade ou mais e ainda não te aposentou, mas tu tem direito ao benefício assistencial. Tu tem uma limitação física que te impede de trabalhar, tem direito ao benefício assistencial também. Tu tem uma doença que te impede de trabalhar, tu tentou benefício assistencial e não conseguiu, tem alguma coisa errada aí, foi mal conduzido. Fala agora com os especialistas da SOS Aposentadoria, nesse WhatsApp aqui. Chama eles aqui que eles vão conduzir isso pra ti, tu vai ter o teu benefício assistencial, tá bom? Seguindo aí. E o Vitão tem a discussão que está acontecendo já sobre o futuro dele, né? O Vitão, a partir do dia 1º de janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com outro time. Pode assinar um pré-contrato com outro time, ou com o próprio Inter. Porque a partir de junho, o Vitão vai ser um jogador livre. E aí o Vitão agora vai querer forrar os bolsinhos, né? Não adianta, não tem como fugir disso. O Vitão foi conseguindo liberações pela normativa da FIFA, lá da área da guerra, para jogar no Inter. Agora o passe está na mão dele. Não é mais passe que se chama, mas não tem mais dono. Em junho do ano que vem o Vitão não tem mais dono. Tu não vai precisar comprar o Vitão de ninguém. Tu vai precisar comprar o Vitão, sabe de quem? Dele mesmo. Dele mesmo. Isso se chama luvas. E o Vitão, de acordo com a informação do Marinho Saldanha, o staff do Vitão estaria pedindo 26 milhões de reais de luvas para fechar um contrato de 4 anos. Que daria 500 mil por mês pro Vitão, só de luvas. Aí tem mais o salário. E aí beiraria 1 milhão por mês. Eu sei que muita gente diz, quê? 1 milhão pro Vitão? Eu só sei uma coisa. Se o Inter não pagar, alguém vai pagar. Alguém vai pagar. Tá todo mundo de olho no Vitão. O Vitão é nós acabamos de falar aqui de seleção brasileira, de um monte de coisa e tal. O Vitão é uma das promessas de zagueiro pro futebol brasileiro, pra Copa do Mundo, inclusive. Ele é muito jovem. E outra, o Vitão é um jogador que tu vende. Vitão é um jogador que tu faz um contrato longo com ele, paga uma banana de dinheiro, tu inventa de fazer ganhar um título importante aí, Vitão tu vende a 10, 15 milhões de euros depois. Então, eu faria todos os esforços para não perder o Vitão. Aqui de outubro, buenas gurizada, tragam o Daverson. Precisamos. Eu vou repetir para vocês, tá? Não é uma contratação que me entusiasma. Eu não estou dizendo que é mau jogador e tal, mas se criou uma coisa em torno do Daverson. O Daverson sempre foi um centroavante médio. Então eu não me entusiasmo, não. Não me entusiasmo. Quando eu falo em ter um centroavante bala para jogar ao lado do Valência, é um centroavante maior do que o Daverson que eu penso. Ele não me parece ser a solução. Seguinte, esse nome é bala. Nós tivemos muitos problemas na gestão Barcelos em relação a diretor executivo, que é hoje a função mais importante dentro do quadro de dirigentes dentro do futebol. E eu tenho andado preocupado porque o presidente Barcelos... Primeiro que o presidente Barcelos mandou embora o Rodrigo Caetano, que é o melhor do Brasil.
Segundo, o presidente Barcelos trouxe 2 executivos na sua gestão terríveis. O Brax, que depois foi demitido, e depois o William Thomas, que não conseguia fechar um negócio. Há 6 meses nós não temos um diretor executivo. Isso é um absurdo. E o presidente Barcelos tem dado declarações minimizando a importância de um executivo de futebol. Gente, o executivo de futebol é o cara que abre portas. O executivo de futebol é o cara das contratações, é o cara do mercado. Tu não vai ter um vice de futebol político, o amigão do presidente, que vai fazer isso. Hoje, o Felipe Becker. Tu acha que o Felipe Becker teria condição de contratar no mercado? Não conhece, não sabe nada. Então precisa ter um diretor executivo bala. E o presidente Barcelos foi muito mal nesse processo, né? Nós tínhamos o Rodrigo Caetano, que era o melhor do Brasil. Rodrigo Caetano é o cara que trouxe o Yuri Alberto por 10 milhões de reais e um ano e meio depois o Inter vendeu por 160 milhões de reais. Isso é executivo de futebol. E o Alexandre Matos faz parte dessa turma. De que turma que eu estou falando? De um grupo pequeno dentro do futebol brasileiro, de diretores executivos muito bons, aqueles que abrem portas. O Alexandre Matos, assim como o Rodrigo Caetano, são caras que ligam hoje para o presidente do Flamengo dizendo: eu preciso falar contigo aí. Não, chega mais aí. Quando ele chega lá, a secretária abre a porta, ele entra e conversa com o cara. Isso aí é para poucos. E o Alexandre Matos é dessa turma. Balda, qual a posição mais carente no grupo do Inter? No grupo do Inter, meias e pontas para reserva. No grupo. No time, precisa de um centroavante. Quais nomes para centroavante? Pergunta o João Gribeler. Cara, os nomes que estão surgindo para centroavante são muito mais nomes que nós estamos levantando do que propriamente nomes que o Inter está negociando. Nós estamos falando, por exemplo, do Daverson, porque perguntaram para o Melo numa entrevista sobre o Daverson e o Melo disse que acha um bom nome. Não é que está tentando. Não tem nada ainda de centroavante. Nada. Essa é a verdade.